Olá pessoal, olha gente, aqui no nosso canal Segue a Tua História e é só rodar a vinheta e aí a gente começa o nosso bate-papo. Mas olha, já vou te pedindo, não esquece de dar o like, tá? E se você não se inscreveu, se inscreva. Você sabe que não custa nada. Já voltamos. Então, pessoal, olha aí, vamos lá para mais um bate-papo. Estamos aí no mês de março, nós católicos aqui vivendo o tempo da quaresma, um tempo de preparação, um tempo de reflexão. E aí eu resolvi falar hoje sobre essa questão de fé, de espiritualidade. Você já pensou sobre esses conceitos? Você entende o que é isso? O que é sagrado nessa nossa vida? São coisas que eu fiquei aqui pensando e matutando um pouquinho e resolvi partilhar com vocês, né? E eu fico aqui vendo, né, a nossa sociedade hoje, como anda a nossa sociedade. A nossa sociedade hoje é uma sociedade de ostentação, né? Que você vê nas redes sociais, assim, as pessoas gostam de mostrar o que é bom, o que é belo, né? Carro novo, a casa nova, a roupa nova, aquelas coisas todas, a grife e tudo mais. E as pessoas estão cada vez mais desinformadas, né? A nossa base hoje é tudo a inteligência artificial. Já repararam nisso? Eu tenho observado muito isso. E aí a gente fica até vendo assim, né, que o nosso... quando é o coletivo, quando a gente está dentro desse coletivo, a gente está um tanto quanto alienado, né? E a gente só consegue evoluir individualmente, né? O coletivo hoje já não evolui mais, porque tudo está dentro dessa inteligência artificial. A gente discute a política, a gente discute a cultura nas redes sociais. A gente não busca mais as bases. Vocês já repararam nisso? Então eu vejo que as pessoas estão muito desinformadas, elas entram assim, embarcam nas notícias com uma facilidade, sem entender o contexto, sem ver o que está realmente acontecendo e ter uma opinião, né? As pessoas se degladiam mais, as pessoas estão muito irritadas, estão muito ríspidas, assim, afoitas, né? Não conseguem conviver com ideias diferentes, com opiniões diferentes. Não é verdade? Não sei, eu ando notando essas coisas, né? Tudo é motivo para já uma discussão e eu ainda sou da época, né? Que cada um tem a sua posição, cada um tem o seu partido, enfim, e a gente pode expressar essas coisas. E hoje em dia as coisas não são mais assim. Precisa ter muito cuidado. Olha, me corrijam se eu estou enganada, mas eu acredito, assim, que as coisas estão assim. Então, isso faz com que eu venha refletir sobre essa questão, né? E sobre a questão, né, da nossa fé, né, nessa questão do nosso sagrado, eu vejo as pessoas, assim, muito angustiadas também, muito aflitas, muito nervosas, muito ansiosas, assim, e negligenciando o que é mais sagrado na nossa existência, que é a nossa vida, né? E a nossa vida é nos dada por Deus, que ela é sagrada. E aí por isso essa questão que eu volto na questão da fé. O que é essa fé, né? E o que é essa espiritualidade que a gente tem? A fé é dom de Deus. É o que a gente é aquilo que a gente que não é palpável, que é alguma coisa maior, né? Que me dá aconchego, que me dá um novo sentido. Isso é fé. Que não está aqui, assim, no concreto. É algo que está aqui dentro. E olha, pasmem, hoje a gente já consegue medir essa questão da fé, da espiritualidade, claro, se você a tem com sinceridade. E a gente já sabe que a fé, a espiritualidade está lá no lóbulo frontal do nosso cérebro. A ciência já estudou isso
E é tão interessante, né? A gente saber que a gente consegue medir isso. Então, por isso, e eu estava lendo uma reportagem nesse nível, e aí por isso que eu resolvi estar falando sobre esse aspecto, né? Então, de tão importante que é. Porque, é claro, uma pessoa que não tem fé, né? Que é essa coisa do, vamos dizer assim, do sábio interno, do seu sagrado dentro de você, é muito complicado, é muito difícil, né? Por tudo que a gente passa, pelas turbulências, pelas dificuldades, pelos perrengues, pelas doenças, enfim, tudo que acontece na nossa vida. Quando a gente não tem essa fé, e olha, porque a fé, ela ultrapassa muita coisa que vem de encontro com a gente. E às vezes a gente não tem resposta, né? Nem tudo tem uma resposta concreta. Tem coisa que a gente não vai saber explicar, ninguém vai me dizer, opa, ninguém vai bater aqui, esbarrei no coisa, aqui no meu aparelho, perdão. Então, mas assim, ninguém vai explicar pra gente, tem coisa que e tem coisa que não acontece, não tem explicação. E pronto, e acabou, e eu não posso ficar lá parada e remoendo aqui. Já dizia Santo Agostinho, né, que o que sempre foi, sempre será, ele tinha essa fala. Então, acho que é bem isso. Tem coisa que sempre foi, sempre será, e não adianta você querer explicar, porque você não vai chegar a nenhuma conclusão. Então, a espiritualidade que eu tenho é como eu vivo essa fé, como que eu coloco na prática essa minha crença, esse meu sábio interno, vamos dizer assim. Quando a gente fala de religião, na igreja cabe todos, né? Vocês já ouviram falar isso. Por quê? Porque a gente tem várias espiritualidades dentro da igreja católica, né? Vou falar da fé católica, porque sou católica. Então, por exemplo, eu tenho a espiritualidade franciscana, eu tenho a espiritualidade jesuíta, eu tenho a espiritualidade derroniana, eu tenho a espiritualidade carismática, enfim, na Igreja Católica a gente encontra espaço para todos, para a gente poder vivenciar e viver essa fé de uma forma muito real e verdadeira, né? Mas a fé, ela vai além da questão religiosa, né? Eu também não posso fechá-la, né? Porque não dá para dizer que as pessoas não têm fé. Todos têm, mesmo quem diz que é ateu e tudo mais, não sei o quê, porque ele acredita em algo, não é verdade? É assim, né? Mesmo quem não professa uma religião. Porque o que é a religião? A religião é um rito, são dogmas, são critérios que eu sigo para vivenciar essa minha fé. Não é assim? Dentro da religião, né? E aí, assim, é confuso, né? Porque a gente fala fé, religião e espiritualidade. Elas estão tudo na mesma casa, mas elas têm distinção. Porque a espiritualidade é a forma que eu vivencio a minha fé, o que eu acredito, como eu me comporto, como eu testemunho essa minha crença, né? Que é a minha religião. Deu para entender, né? Então, eu fiquei pensando em tudo isso e vendo como é interessante esses aspectos, da gente ter esse sagrado valorizado quando eu me empenho na minha vida para batalhar dentro da minha vida, quando eu alivio as minhas culpas, sabendo que, assim, alivia um pouco, porque dentro desse universo eu tenho leis, né, que vocês já ouviram falar, o universo é cosmo, não é caos. Por quê? Porque no cosmos existem as leis e a finitude é uma lei. Então nós aqui estamos de passagem. Então quando eu entro no mundo da culpa, no mundo da crítica e de uma coisa muito implacável, isso fica muito pesado, fica muito duro, né? Esvazia o sagrado que tem que existir. O sagrado entre a relação das pessoas, né? Deus é sagrado, Deus está em todos. Então quando eu desrespeito o outro, quando eu mato o outro, quando eu tiro a vida do outro, eu estou cometendo uma atrocidade, gente. Porque a vida é sagrada. E quando eu atiro assim de uma forma tão violenta, eu estou desmerecendo o meu Deus. Já pensaram nisso? E as pessoas hoje em dia, está tudo tão banal, né? As pessoas estão tão passionais. E isso é terrível.
Então a gente está deixando de lado esse sagrado, essa força, né, muito maior, porque a gente por a gente não se basta. A gente não sabe tudo. E quando eu digo que eu sei tudo, que eu não preciso de nada, eu não tenho fé. E a gente sabe tudo. A gente não precisa de mais nada. Será, pessoal? Então, acho que são aspectos que a gente tem que começar a ter um pouco mais de cuidado, de mais zelo, de entender mais o que esse nosso Deus tem, esse Deus tão misericordioso, esse Deus Pai que dá tanta oportunidade, nos dá tanta liberdade, mas para a gente viver isso com verdade, com autenticidade, com o sagrado, né? Que o sagrado, ele não passa, ele não cabe no tempo, né? Então, dentro da filosofia, a gente tem um conceito chamado alteridade, né? É quando eu não consigo esvaziar, quando eu não consigo chegar e tirar tudo do outro. Então, é isso. E é esse o sentido desse sagrado. Quando eu não esgoto, eu sempre busco algo mais, né? Ele sempre vai me ensinar algo mais. Então, são aspectos que a gente não pode negligenciar. E isso é sagrado. Então, quando a gente busca o conceito na nossa Bíblia Sagrada, que tem uma inspiração divina, mas foi escrita por mãos humanas, ela foi escrita por mãos humanas, mas ela é sagrada porque ela não se esgota, né? O tempo não a limita, ela está sempre atualizada, ela passa toda a verdade do nosso Deus, né? Então é sagrado. A gente não esgota, a gente não esvazia a Bíblia. Não é verdade? Então, gente, é isso que eu gostaria de deixar essa reflexão, para que a gente comece a buscar mais essa espiritualidade, essa fé, esse sentido sagrado que a gente tem e que todos têm, tá bom? Então, não deixa de dar o seu like, não deixa de se inscrever no canal e a gente volta domingo que vem, tá bom? Fiquem bem e segue a tua história.